Esta obra é ficção, não possui qualquer relação com pessoas, organizações ou acontecimentos reais. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, comentarei alguns avisos escritos em um mangá direcionado aos seus leitores. O aviso lido no começo do vídeo está no começo do mangá, e o aviso que lerei a seguir está no final. Se por acaso houver um exemplar com páginas desordenadas ou faltantes, envie-o endereçado ao nosso departamento criativo. O frete será pago sob nossa responsabilidade. Copiar este livro sem autorização, total ou parcialmente, exceto em casos reconhecidos por lei, é uma violação de direitos autorais. Konosakurin wa fiction desu. Jitsuzai no Jinbutsu, Dantai, Jiken na Doni wa Isai Kankei arimasen. A primeira frase segue um dos modelos de frases mais básicos do japonês, para dizer que uma coisa é outra coisa. Começa com kono, que significa este, sakurin, que significa obra de arte, e a partícula de tópico wa, que indica que esta obra de arte é o tema da frase. E a frase termina com fiction, que significa ficção, e auxiliar verbal des, que assim como da, significa ser. Próxima frase começa com jitsuzai, a partícula possessiva no, e 3 substantivos separados por pontos médios. Uma das funções do ponto médio é passar as ideias de isto e aquilo, isto ou aquilo, ou seja, a partícula está atribuindo o jitsuzai, ou seja, a real existência, aos 3 substantivos. Jinbutsu significa pessoa, tal como escrito na tela, mas também possui outros significados que, nesta frase especificamente, não fazem sentido. Já os significados de Dantai e de Ken se limitam basicamente ao escrito na tela: organização, associação, incidente, ocorrido, evento, geralmente acontecimentos problemáticos que ganham grande repercussão. Agora, 3 partículas em sequência. Nado, que significa etc., entre outros, indicando que está falando algo não apenas restrito a Jinbutsu, Dantai e Jiken. Depois, a partícula ni, que nesta frase indica objeto indireto, e a partícula de tópico wa. Isai é utilizado em frases negativas, para negar de forma plena, total. E a negação é feita com a expressão kankei arimasen. É formada pelo substantivo kankei e a forma maço negativa do verbo de existência aru, equivale a kankei nai, pois nai é a forma negativa básica do verbo aru, ou seja, indicando que absolutamente não há relação com tudo isto. Rancho, rakucho, bonga, manichi, gozaimasu tara. Rancho e rakucho significam, respectivamente, páginas desordenadas e páginas faltantes. Hon significa livro, mas como sufixo pode ocorrer o famoso rendaku, ou seja, ganhar o tem-tem, daí a pronúncia vira bon. E é seguido pela partícula de sujeito ga, ou seja, indicando livros com páginas desordenadas ou faltantes como sujeito. Essa frase foi retirada de um mangá, ou seja, uma revista de histórias em quadrinhos, algo que em português sou estranho classificar como livro. Mas vale a pena lembrar que hon do japonês não é a mesma coisa que livro do português. Livro é apenas uma palavra que serve para expressar de modo aproximado o significado de hon. Daí ao advérbio manichi. Note que é formado pelo kanji de 10.000 e o kanji de 1, mas deve ser interpretado como por um acaso, de modo improvável, não como se quisesse dizer literalmente 0,01%.
Daí aparece gozaro, um dos poucos verbos terminados em ru, cujo radical maço é irregular. Acho que no total são apenas 5 verbos assim. É sempre utilizado nas formas maço. Não use gozaro nas formas básicas, caso não queira parecer um samurai falando. Gozaro é o modo mais formal de dizer iru, aru, ou seja, significa haver, existir. E está na forma tara, que é uma forma condicional, podendo ser interpretada como se, quando, ou seja, caso haja, de forma bem provável, um exemplar com páginas desordenadas ou faltantes, envie-o endereçado ao nosso departamento criativo. Shosha seisaku boate ni ou okuri kudasai. Shosha é formado pelos kanjis de ti, sai e de caixa. Porém, nesse caso, não é uma referência literal ao tamanho, mas uma forma humilde de referir-se à própria empresa. Na linguagem polida japonesa, é comum o uso de palavras para rebaixar a si próprio e exaltar os superiores. E isso é feito em muitas situações que na cultura brasileira tanto formalismo seria considerado desnecessário e estranho. Próxima palavra, seisaku, que significa produzir, criar, no campo artístico. Há uma palavra com a mesma pronúncia e significado parecido, mas com o primeiro kanji diferente. Esta segunda palavra refere-se a produzir, criar coisas em larga escala, para uso prático. Seisaku é seguido pelo sufixo bu, e um dos seus significados é departamento, no sentido de divisão administrativa da empresa. Agora, outro sufixo, ate, que significa endereçado a. Com este mesmo kanji, existe o verbo ateru, que diferentemente do sufixo que aparece na frase, o kanate é um okurigana. Tal verbo indica o que está sendo enviado, endereçado, com a partícula o, e para quem, com a partícula ni, como no exemplo, ototo ni tegami o ateru, endereçar a carta ao irmão mais novo. Agora, o verbo okuru, numa estrutura típica da linguagem polida. O kuru está na forma radical maço, e não na forma te, como é mais comum para conectar-se ao kudasai, utilizado para pedir algo. O verbo kuru utiliza a partícula ni para indicar para onde algo é enviado, ou seja, está pedindo para enviá-lo endereçado ao departamento de criação da própria empresa. Soryo wa shosha futan de otorikai itashimasu. Esta frase começa com soryo e a partícula wa, ou seja, o tópico da frase é o frete. Depois a partícula de, marcando shosha futan. Nessa frase, tal partícula significa através de, por meio de. Ou seja, algo é feito sob a incumbência ou responsabilidade de nossa empresa. Agora, mais uma estrutura típica da linguagem polida, com o verbo torikairu na forma maço, quer dizer, radical maço. Nesta frase, o verbo itaço, que está na sua forma maço, está substituindo suru para adicionar ainda mais polidez. Este modelo de frase, com o prefixo honorífico, eu, suru, é uma forma humilde de referir-se às próprias ações. Sua contraparte honorífica, ou seja, para exaltar quem faz ação, utiliza o ninaru no lugar de suru. Na frase, trocar, substituir, pode ser interpretado como reembolsar. Ou seja, quanto ao frete, sob responsabilidade de nossa empresa, reembolsaremos. Honshu no ichibu matawa zenbu o mudan de fukusha fukusei suru koto wa. Agora, a partícula de objeto direto o, marcando o todo ou uma parte deste livro. Estão vendo, né? A partícula possessiva aqui.
Eu quero comentar sobre a palavra roncho. Um dos significados de ron é este, exercendo uma função similar ao cono, que já apareceu no começo do vídeo. Cho é um caractere muito usado como sufixo, indicando livro, documento, enfim, designando vários tipos de materiais impressos, compostos por uma ou várias folhas. Na descrição do vídeo estão alguns exemplos de palavras que utilizam ron e cho desta forma. Agora vemos a partícula de para indicar como algo acontece e o ponto médio entre substantivos. Desta forma, ambos os substantivos ficam conectados ao suru para funcionarem como verbos. Ambos os substantivos são semanticamente bem similares, mas o uso de fukushá é mais limitado às cópias de material impresso ou manuscritos feitas em material impresso ou manuscrito. Já fukusei pode ser utilizado independentemente do que está sendo copiado e do meio de copiar. Agora, koto, que é utilizado para designar atos, situações e outras coisas abstratas. E por estar seguido de um verbo, koto está sendo caracterizado por toda oração terminada neste verbo, ou seja, o ato de copiar sem autorização ou toda uma parte deste livro. Este é o tópico da sentença, pois está marcado com a partícula wa. Horitsu de mitomerareta baai o nozoki Chosaku ken no shingai to narimasu. Agora, a oração Horitsu de mitomerareta está caracterizando o baai. Mitomeru está na forma passiva e no passado. E mais uma vez aparece a partícula de, desta vez marcando o Horitsu, ou seja, casos que foram reconhecidos, aceitos, aprovados na lei, pela lei. Baai está sendo marcado pela partícula de objeto direto e em seguida o verbo nozoku. Nozoku está na forma radical maço para conectar-se à próxima oração. Também poderia estar na forma T, nozoite, para desempenhar a mesma função. Existem casos na língua japonesa que uma forma pode ser substituída pela outra sem mudar o sentido da frase ou deixá-la gramaticalmente incorreta. E a sentença termina com partícula no entre direito autoral e violação, partícula to e o verbo naru na forma maço. Chosaku ken é formado pelo sufixo ken, relacionado a kenri, que significa direito, e chosaku, que significa livro, ou ato de escrevê-lo e publicá-lo. Porém, a palavra chosaku ken significa direito autoral em um sentido amplo. Tonaru significa passar a ser, resultar em. É semelhante ao ninaru, e em muitos casos um pode ser trocado pelo outro sem problema, em outros não. Até mesmo para os japoneses é difícil explicar todas as nuances de cada um. Por este vídeo é só. Caso haja qualquer dúvida sobre as frases apresentadas no vídeo, escreva nos comentários. Até a próxima!